Nós estamos um pouco assustados com os dias que vivemos, porque ligamos a televisão ou lemos as revistas, os jornais. Todos os dias nós vemos acontecimentos, fatos bastante desagradáveis. E vemos também escândalos de toda a natureza. Os escândalos são tantos que as pessoas já estão até se acostumando, ninguém fica mais assustado com nada, não é? E quando procuramos na palavra de Deus uma explicação para isso, o Senhor, Ele explicou que os escândalos, eles são necessários. Veja aqui no capítulo 17, logo na introdução, Evangelho segundo Lucas, a igreja local pode me acompanhar, os que estão em outras cidades, por favor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, logo na introdução, a palavra diz: e disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Então, a introdução, ela é bastante profunda. Jesus disse que era impossível que estas coisas não acontecessem. E por quê? Porque nós estamos diante do cumprimento de um plano que Deus estabeleceu para este mundo. E este estado de falência desta humanidade, de profunda corrupção, ele já está previsto pelo Senhor há muito tempo, desde que o mundo foi fundado. Qualquer humanidade passa por este período de sofrimento, de enganos e de profunda corrupção de todos os valores. Não é novidade para nós que somos crentes, para nós que temos a Jesus como nosso Senhor. Ele falou de todas estas coisas. Não há nada que se passe nesse mundo que escandalize a nós, porque o Senhor disse: o escândalo virá. Virão muitos escândalos nos tempos que antecedem a sua volta gloriosa. Não é? Jesus vai voltar para estabelecer no mundo o seu reino. E vai, antes da sua volta, deixar que o mundo mesmo, ele se desfaça. Toda esta estrutura que nós conhecemos hoje, o poder econômico, o poder militar, todos esses poderes que estão estabelecidos, que promovem a vida no mundo, tudo isso se desfará com o sopro do Senhor. Haverá um transtorno muito grande, mas esse transtorno é apenas um período que antecede a chegada do reino de Deus, ou seja, o início de uma nova humanidade, de uma nova civilização, tendo como base a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor e uma profunda relação de amor entre todas as pessoas. Amém. É necessário, pois, que os escândalos venham. Impossível que eles não venham. Mas, coitado daquele que for instrumento do escândalo. Por quê? Porque o escândalo, ele tem pai. A sua origem é um espírito pouco conhecido do homem. Ouve-se falar muito nele, mas as pessoas não têm conhecimento do que é o diabo. Há muitas lendas a respeito dele, muita história que foram contadas, né? Muitas histórias contadas para as crianças e tudo mais. Mas
o diabo, o chamado Satanás, é uma natureza espiritual que o homem desconhece quanto ele pode ser destrutivo. E ele é o pai de todos os escândalos, mentiras, roubalheiras. De que maneira ele age? Ele inspira nas pessoas uma tentação para que elas façam coisas que são contrárias ao bem. Ele está em toda parte, está em todo lugar, neste mundo onde nós pudermos imaginar um lugar, um local qualquer, ali está também este espírito presente, como se fosse uma inspiração maligna a que os homens facilmente se deixam arrastar, porque desconhecem o perigo. Mas nós conhecemos o perigo. O Senhor, Ele disse para a gente vigiar. Olha o que Ele fala aqui a seguir na palavra que nos foi oferecida neste dia. Ele diz assim: olhai por vós mesmos. Olha no versículo 3. Os irmãos perceberam? Ele disse, olha, os escândalos vão vir, ai daquele que for instrumento do mal. Tem muita gente por aí, hein, que tem feito coisas loucas na televisão, autores de telenovelas, filmes, artistas que trabalham nesses lugares, essas pessoas que corrompem a sociedade, ensinando coisas que não são conforme a vontade do Senhor. Essas pessoas, elas são instrumentos de escândalo. Eles vão sofrer profundamente as consequências do que fazem, porque nós somos responsáveis por todas as coisas que nós plantamos. Meu amigo, meu irmão, plantar é livre, mas colher é obrigatório. Então veja bem o que você planta na tua vida, para que você não se transforme num instrumento de escândalo. O Senhor alerta o seu povo. Ele ensina e diz assim, olha, olhai por vós mesmo. Quer dizer o que é isso? Vigiai. Vigiai. Por quê? Por que isso? Porque é perigoso. Mesmo nós estando na igreja, quando nós deixamos aqui o Espírito está presidindo a igreja. Aqui estamos bem. Esses dias atrás uma irmã disse, nossa pastor, eu tenho vontade de trazer um colchãozinho, jogar aí na frente e ficar por aqui mesmo, não sair daqui. Não é? É verdade. Aqui o Espírito preside, nós nos sentimos em casa, nos sentimos sob a proteção do Senhor. Mas quando nós saímos lá fora, há um outro Espírito nos esperando ali fora. Não é uma pessoa, mas é um sistema de coisas. E pior, existe uma energia no ar que nos influencia para um lado ou para o outro. Em forma de tentação, ele vem nos arrastar. E quem pode se garantir, dizer, não, eu estou protegido, eu tenho força, eu tenho fé, eu não vou cair. Lendo a vida de Jesus, é bom a gente ler a vida de Jesus, nós percebemos que o Satanás vivia em volta dele. O Pedro, que era apóstolo, ficava tomado do Satanás, não ficava? Ia lá dizer para Jesus, não faça isso, você tem que ter cuidado. Isso Pedro ia falar para ele, Jesus mandava que o Satanás sair dele. Sai, Satanás, afasta-te. Pedro nem entendia nada. Se o homem que era apóstolo foi um dos principais da igreja, o diabo entrava nele, não vai entrar em mim? Não vai entrar em você? Quem pode dizer eu sou? Não é verdade, irmãos? Nós somos fracos. Nós nos pegamos a todo instante sendo arrastados por maus pensamentos, por tentações, por inclinações infelizes. Basta o pecado se encostar por perto, a gente já fica interessado, não é verdade? Sejamos sinceros. Essa é a nossa natureza. E estamos num mundo onde as coisas erradas estão se tornando normais. Lá fora, o espírito dominante, a energia que corre e que influencia as pessoas, é uma energia maligna.
E nós temos uma propensão a sermos envolvidos por essa energia, irmãos. Aqui na igreja ela não está. Por quê? Porque o Senhor isola a igreja. A verdade, o Espírito Santo desce sobre a igreja a sua luz, a sua paz, a sua energia, e ele isola daquele mundo louco lá fora. Mas quando estamos no mundo, nós corremos um grande risco de sermos arrastados para o buraco dele. Por isso o Senhor disse: vigiai, olhai por vós mesmos. Não é para você vigiar a esposa, você vigiar o marido, você vigiar os filhos, vigiar o seu irmão, seus pais. Não, o Senhor diz: olhai por vós mesmo. Quer dizer, cuide de você mesmo. E o que ele acrescenta em outra passagem? Vigiai e orai. Vigília e oração. Por que ele acrescenta oração? Porque a oração é o mais poderoso recurso contra o diabo. É o mais poderoso recurso contra o diabo. Você precisa usá-la. Irmãos, nós que somos pastores nem sempre dormimos bem. Às vezes o Satanás nos atormenta de noite e tira o nosso sossego. Aí levantamos acabados. Tivemos pesadelos, tormentos, acordamos no meio da noite, não dormimos mais. Qual que é o procedimento? A primeira coisa que eu faço, levanto, vou lá para a sala onde eu faço oração, pego minha Bíblia. Ah, você veio aqui me atormentar? Então tudo bem, vamos falar de Deus. Vou ler um salmo, procuro um salmo daquele bem penetrante. Tome palavra de Deus, ele lê em voz alta para ele. Diz que ele não escuta os pensamentos, não sei não, eu desconfio que sim, mas na dúvida eu pego ele em voz alta e bem alto para ele escutar. Tome palavra de Deus para você. Aí oro, peço ao Senhor para me limpar daquela influência ruim que ele deixou na minha mente. Ele deixa a minha mente cheia de impressões ruins, negativas, coisas maléficas ficam ali. O Senhor vem, o Senhor limpa a gente de todo esse mal para você sair razoavelmente de pé, para trabalhar, para lutar, enfim. Essa vigília, irmãos, é constante. Você percebeu ele te rodeando, você se prepara, vai na palavra. A palavra é nossa espada, não é? Nossa espada. Nossa arma é a palavra de Deus. A oração é poderosa. Por quê? Jesus, ele disse assim, olha, quando você for orar, você vai para um lugar em secreto. Quer dizer, entra no teu quarto. Essa é uma instrução individual. Podemos orar juntos aqui como estamos orando. Mas é uma instrução individual. Ele diz, entra no teu quarto em secreto. É ali que você vai conversar com teu Deus. Falar com Ele. Porque só nós e Ele podemos falar qualquer coisa. Não é? Aqui no meio de nós a gente fica assim e tal. A gente ora junto. Mas ninguém sabe quem que é o que está passando dentro do sujeito. Lá eu converso com ele e diz, ó Senhor, eu tenho sido maldoso com o Senhor. Eu tenho sido indiferente à tua palavra. Eu tenho deixado que os maus pensamentos fiquem dentro do meu coração. Eu não tenho feito a obra conforme a tua vontade. Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu preciso buscar o Senhor nessa humildade, nesse espírito de fraqueza, para que Ele possa me ajudar. Se tiver uns pecados acontecendo, conversa com Ele sobre isso. Não adianta nada você esconder os pecados, Ele sabe. Eu tenho sido vil, tenho feito isso, tenho feito aquilo, tenho deixado de fazer isso. Enfim, converse com o Senhor. É por aí que a gente atrai para nós o poder de Deus, na sinceridade dos nossos corações. Não tem nada a ver com oferta, com dízimo, com sacrifício, com batismo, jejum, não tem nada a ver com isso. Isso não existe instrução a Jesus sobre esse respeito. Vamos tratar da oração, o poder da oração sobre a vida daquele que está sendo tentado pelo diabo. Jesus disse, olha, eu vou te ensinar a orar. Evangelho segundo Mateus. Diz que nós devemos orar o Pai Nosso, conforme Ele nos ensinou.
Amém? Você vai lá e faz. O Pai Nosso tem um grande poder. Por quê? Porque os pensamentos que ele movimenta, ele nos eleva e nos põe em contato com a mente de Deus. Amém? Preste atenção no Pai Nosso, no que tem dentro dele. O reconhecimento da grandeza de Deus, a gratidão nossa, a nossa submissão a Deus, o nosso pedido de que o reino dele venha sobre a nossa vida, que não falte alimento na nossa casa, que ele nos livre das tentações, que livre a gente do mal que está na rua. É maravilhoso o conteúdo dessa oração. Nós devemos orar o Pai Nosso ali, em voz alta também, que é para o maligno escutar. Tome oração. Quero ver se ele fica. Tá bem? Faça isso, irmão. Então, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se existe essa instrução, é porque nós somos propensos a este arrastamento. Não diga que não é. Não queira ser provado. Tá bem? Vigiai e orai. Olhai por vós mesmos, diz aí o versículo 3. Na sequência, ele fala assim, veja bem, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, eu estou arrependido, perdoa o teu irmão. Olha só. Veja que coisa interessante. O Senhor pede para a gente vigiar e orar. Mas o que é que diz lá no Pai Nosso? Não diz o Pai Nosso que a gente deseja o perdão de Deus de acordo com o que nós temos perdoado os nossos irmãos, não é isso que diz lá a palavra? A palavra diz isso. Senhor, olha, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me devem. Não é isso que diz? E Jesus coloca embaixo na instrução da oração, olha, atenção, quando ele termina de falar do Pai Nosso, ele diz assim, olha, tome cuidado, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa essa pessoa, para que o vosso Pai que está no céu possa perdoar você. O que quer dizer isso? Está ligado à oração. A minha oração só será ouvida se eu tiver a capacidade de perdoar a pessoa que me ofendeu. Amém? Olha quanta coisa importante. Então não basta só orar. Não adianta vigiar, orar e não perdoar. Jesus não vai cobrir você não, se você não perdoar os outros. Ah, pastor, não sei, eu não dou conta. Eu tenho lá meu marido, minha mulher, meu filho, meu irmão, meu vizinho, um amigo. Vive me perturbando, vive me atormentando, vive me ofendendo. Até quantas vezes eu devo perdoá-lo? O Senhor disse, olha, se 7 vezes no dia ele vier ter contigo pedindo perdão e for sincero, você deve perdoá-lo. Então não há limites para o perdão das ofensas. Nossa alma precisa estar em boas condições, em condições favoráveis para receber o perdão do Senhor e toda a sua assistência e cuidado. Estou com um problema lá em casa muito sério, uma confusão danada com os filhos, com a mulher, com o marido, enfim, com os negócios, o que é que eu faço? O pastor sabe alguma receita para resolver esses problemas? Sinceramente, não sei. Não sei. Se for negócio, a gente pode tomar várias medidas. Se for amores, podemos tomar várias medidas. Se for psíquico, podemos tomar várias medidas. Mas todas essas coisas, todas essas medidas que nós tomarmos, elas não vão estabelecer um estado definitivo de paz em você. Porque elas são exteriores, são aparentes, são desse mundo. Nós temos que buscar o Senhor em qualquer circunstância. Conversa com Ele. Senhor,
Eu preciso de ti. Como disse o pastor, não adianta eu dizer creio, eu preciso querer conhecer o meu Senhor. A questão não é financeira. A questão não é a desgraceira que instalou na tua casa. O problema é que você está longe de Deus. A sua casa nunca teve o Senhor. Não tem conserto? Não é possível. O Deus das estrelas não vai arrumar uma solução para o teu problema? É claro que sim. Mas o Senhor quer que você conheça a sua divina vontade. Mas e a desgraceira em casa? E o problema com a mulher? E o problema com o marido? E o problema com os filhos? E o problema financeiro? Primeiro, o Senhor, o seu reino e a sua justiça. O que disse Jesus no Sermão do Monte? As demais coisas serão acrescentadas naturalmente. Tá bem. Mas ele coloca isso aqui com muita clareza. Cuidado com as inimizades. Você não pode ter rancor no seu coração, porque isso suja a sua mente. E a sintonia com Deus se faz no pensamento. Se a mente está suja, você não tem como sintonizar em cima. Amém? Inimizade? Não. Em nenhuma circunstância. Perdoa. Os apóstolos do Senhor disseram ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, mas eu não tenho fé. Eu digo: mas que novidade é essa? É normal se você não ter fé. A minha fé é muito pouca fé, eu tenho pouca fé. Sim, que novidade é essa? Você tem pouca fé mesmo, ou às vezes nenhuma. Então o que eu faço? Eu não tenho fé? A fé não é sua. Você precisa crer em Jesus Cristo para ser salvo. Mas eu não tenho fé. É claro que você não tem. Você tem que conversar com quem pode te dar a fé. Quem é dono da fé? É Jesus. Você tem que ir até Ele e dizer a Ele: Senhor, me dê a fé. Eu quero crer. Eu quero conhecer. Eu quero participar da tua igreja. Eu quero ter os dons do Espírito. Sabe uma coisa linda é isso, irmãos? Os dons do Espírito, você percebeu o Espírito se movimentando? E querendo nos ensinar as pessoas que estão sofrendo porque não o conhecem. Você ter sonhos das coisas que vão acontecer, você saber do presente, do futuro e do passado. Sabe o que é isso? Saber de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, depois que morre o seu corpo. Estas coisas todas, os homens não sabem. Entra para esse mundo, pede para Jesus acrescentar a fé, porque a fé é de Deus. Amém? A sua fé está fraca? Conversa com Jesus, pede para Ele te dar uma fé forte. Que jeito? Não sei. De joelhos? Deitado? Só não se espanque, né? Como o pessoal lá do Oriente Médio, eles pegam uma correntinha e se bate assim, né? Até sangrar, para poder purificar os pecados. Não faça isso. O Senhor não gosta disso. A palavra de Deus diz que isso não tem utilidade. Mas quer ficar de joelhos, conversar com Ele? Fique. Quer subir na montanha? Suba. Quer conversar aqui na igreja, no teu quarto, onde for? Conversa com Ele e diz: Senhor, acrescenta-me a fé. Aumenta a minha fé. Eu preciso crer em Ti, senão eu sou morto, sou acabado. Disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, que é a menor da semente, dirias a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O que Jesus quer com isso? Veja como ele desenvolve aqui a sua doutrina, pedindo para a gente
estar convenientemente ligado a Deus, através da oração, da vigília, do perdão das ofensas. E agora ele aborda o que? O poder de Deus que está sobre você. Porque você perdoa, porque você vigia, porque você ora. Se a sua fé, por menor que for, se ela tiver o caráter verdadeiro, você diz à amoreira para sair dali, ir para lá, ela vai. Então você pode. Alguém está enfermo? Ore por ele. Você tem enfermo lá em casa, irmã? Tem 2, né? Um caiu da moto, machucou o joelho. O outro está com as perebinhas lá na perna, não é? Põe a mão na cabeça dele. Ora por ele à noite antes dele dormir. Chame pelo poder de Deus. Senhor, concede-me o teu Santo Espírito para que eu cure o meu marido, para que eu cure meu filho. Em nome de Jesus. Diz isso. Põe a mão e ora. Amém? Poder de Deus é dado por graça. Não é por merecimento, não. A gente não merece, viu? Assim, mas eu não mereço. Não merece mesmo. Mas pastor, eu sou um pecador. Também sou. Tá certo? É por graça. É só pedir, ele te dá. Então nós precisamos entender que o Senhor está nos credenciando a usar o poder de Deus. Os dons do Espírito. Todos nós. Mas quem? Todos nós. Imaginemos que não pudesse ser todos. Então, quem poderia ser? Só o pastor? Por que só eu? O que eu teria de diferente de vocês? Tirando as nossas exterioridades, mais ou menos somos todos iguais. Não é verdade? Ele não disse aqui que é só para o pastor, só para o missionário, só para o padre, só para o guru. Não, ele disse que é para todos nós, é para a sua igreja, é para o seu povo. O poder de Deus é para o seu povo usar, para o bem da igreja. Amém? Então põe a tua mão e ora sobre aquele que você quer ajudar. Por favor, não diga que você não merece. Não merece mesmo. Por favor, não diga que você é pecador, porque você é pecador mesmo. Tem gente que diz, eu sou um pecador, como é que eu vou pôr a mão na cabeça do meu irmão? E tem algum santo, no sentido que nós usualmente conhecemos, algum puro na casa? Só teve um que não conheceu o pecado. Jesus Cristo, Senhor, nosso Cordeiro, que derramou o seu sangue para a nossa salvação. E vem nos pastoreando, há milênios, há muito tempo atrás, vem cuidando do povo, como o bom pastor que ele é. Esse não conheceu o pecado, não. Isso é a palavra de Deus que diz, não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito lá, ele não viu corrupção. Por isso que saiu da morte para a vida. Amém? Sabe o que escandalizava os sacerdotes naquele tempo? É que ele disse, quem crê em mim não morre mais. Se você crê em mim, eu perdoo os teus pecados. O sujeito aleijado estava ali, todo torto, danado. Todo mundo conhecia de muito tempo, pedia esmola há muito tempo. O Senhor disse, crês que eu possa te curar? Eu creio, Senhor. Os teus pecados estão perdoados. Levanta. O sujeito levantava na frente de todo mundo. Os teus pecados, que é causa da tua doença, estão perdoados. Levanta. O sujeito levantava. Ele venceu a morte. Ele venceu os infernos para dar vida para todos nós. Esse é o nosso Jesus. Amém? É o nosso profeta, é o nosso guia, é o nosso pastor, é o nosso Deus, como disse o pastor Joel. Nosso Deus é Jesus. É uma sequência de ensinamentos maravilhosos, irmãos. Olha como o Senhor é delicado. A gente tem muitos irmãos justos na igreja, bons maridos, boas esposas, excelentes profissionais,
Homens honestos. Não é verdade? Não mente, não roubam. Ensina os seus filhos direitinho, cuida, dão amor, etc. Lá vem o Senhor, ele conta uma história aqui. Qual de vós terá um servo que trabalha na sua casa, que lavra o campo, que apacenta o gado? Versículo 7. Chegando ele do trabalho, você põe ele sentado na mesa para comer com você. E não lhe diga antes: prepara-me a comida, a ceia, veste-te, serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás, beberás tu. Parece estranho, né? O dono da fazenda está lá, tranquilo e tal. O servo dele, criado, que ganha um salário para fazer o serviço dele, estava lá cuidando do pasto, arrumando, mexendo na terra e tudo mais, cuidando do gado. Chegou, devia estar cansado. Em vez do dono da casa dizer: ó, vai tomar um banho, descansar um pouco, depois você faz a comida, ele não disse: não, você vai fazer a comida primeiro, vai vestir uma roupa, me servir, depois que eu comer, aí você come. O que o Senhor quer nos mostrar com esta aparente injustiça? Que nós temos obrigações que nos foram postas por Deus. E quando nós cumprimos essas obrigações, o que ele diz aqui, ó: assim também vós, quando fizerdes tudo aquilo que foi mandado, dizei o seguinte: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então você, quando orar lá pelo seu marido, pelo seu filho, para curar ele, amém, aleluia, Senhor, que haja que cure, que fique bom logo, né? Está fazendo o quê? Alguma coisa a mais? Não, só está fazendo o seu dever. Amém? Então o poder de Deus não deve ser usado só em casa não, viu gente? Tem que ser usado fora de casa. O Senhor quer que a gente seja servo útil. Ele quer dizer que a gente use os nossos dons para ajudar as outras pessoas. Então ser um homem honesto não é nada demais. Uma mulher honesta, nada demais. Cuidou dos seus filhos, amém, aleluia. Os anjos do céu estão muito contentes com isso. Mas é só um dever nosso. Não é? É só um dever. Então, o bem de Deus não pode só estar dentro da nossa casa, irmãos. O bem de Deus não pode só estar restrito às paredes da nossa casa. Ele precisa chegar a outras pessoas que precisam desse bem. Então, use o poder de Deus que está sobre você, o Espírito Santo, para falar da palavra de Deus, para levar a mensagem de salvação a outras criaturas. Amém? Aí seremos servos úteis, para ele não chamar a gente de servo inútil. Olha como a instrução de Jesus é preciosa. Ele vai fechando todos os lugares por onde você pode fugir. Tem muita gente que diz: ah, mas eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu cuido dos meus filhos, eu cuido dos meus pais. Amém, aleluia. Os anjos batem palma, mas é servo inútil. Só está fazendo o que foi mandado. Jesus espera que nós façamos além das coisas de casa. Tá bem? É trabalhar pelo evangelho do reino, anunciando boas novas, pondo a mão sobre as pessoas e curando as pessoas. Quer trazer na igreja? Traga, é importante, nós vamos orar também, maravilhoso, vamos pôr mais um na casa do Senhor. Mas não diga que o pastor vai fazer uma coisa que você não pode fazer. Você pode fazer, faça isso em nome do Senhor. Você vai ver o resultado. O resultado é mais além do que você pode imaginar, hein? Tá bem? Faça o bem. Mesmo que você estiver ainda envolto nos pecadinhos aí da vida. Pecadões, sei lá. Mas se envolva com Deus. Ore, clame, peça. Deixe Deus vir. Quero ver o pecado continuar por perto. O diabo não aguenta o Senhor. Ele tem um horror ao amor. Horror. Essas crianças meio complicadas que tem em casa, dê amor para ela.
Às vezes dá vontade da gente dar umas varadas nela, né? Mas ame. Mas ame de verdade. Amar não é dar presente, não, viu? Tem pais que pensam que amor é encher a criança de presente. Isso é uma doença do mundo moderno. Deixa isso de lado. Amar é abraçar, beijar, ficar junto, ter contato físico. É brincar com a criança como se você fosse criança. Isso é amor. É mostrar a natureza. Essas coisas é que fazem o caráter da criança se desenvolver em sintonia com Deus. Presente, bugiganga, isso tudo é coisa que torna a criança materialista, envolvida com esse mundo de perdição que está aí fora. Seu filho não precisa ser espancado, ele precisa de ser amado. Mas com amor verdadeiro, o amor de Deus. Não queiramos ser chamados servos inúteis. Para encerrar, o Espírito Santo que ofereceu esse capítulo 17 aqui hoje, hein? Tem muita coisa boa aqui, pastor. Graças a Deus, hein? Muita coisa boa. Para a gente encerrar aqui, vou te contar uma história rápida dos 10 leprosos. Está a partir do versículo 11. Aconteceu que Jesus, indo a Jerusalém, passou no meio da Samaria e da Galiléia. Entrou numa certa aldeia e saíram correndo ali ao encontro dele 10 homens que tinham lepra, os quais pararam de longe porque era comum o leproso não chegava perto das pessoas. A doença não tinha cura naquele tempo, os leprosos viviam fora da cidade. Eles não chegavam perto de uma pessoa sã. A lepra é uma coisa horrível. A carne vai se desfazendo na medida que ela vai se instalando no corpo da pessoa. É um horror. Esses 10 leprosos chegaram ao Senhor naquele desespero e disseram assim, em alta voz: Mestre, tem misericórdia de nós. Olha só. Tem misericórdia de nós. O que o Senhor fez? O Senhor, vendo-os, disse a eles: vai e mostrai-vos aos sacerdotes. Quem tinha lepra, quando sarava ou se sarasse, se houvesse alguma suspeita que o sujeito tinha ficado curado, eles tinham que ir no sacerdote lá primeiro. Moisés tinha todo um ritual lá. Havia uma série de procedimentos a fazer pelo sacerdote para saber se a pessoa tinha ficado curada mesmo. Jesus disse: vai lá ao sacerdote mostrar a eles como vocês estão. E eis que, ao dizer ide até aos sacerdotes mostrar a vossa doença a eles, eles ficaram limpos da lepra. O Senhor não fez nada. O Senhor disse: vai. Ficaram limpos da lepra. Aconteceu que, indo eles a caminho, ficaram sãos, e um deles, vendo que estava são, ele voltou e glorificou a Deus em alta voz. Eram 10, o Senhor curou os 10, um deles disse: eu vou voltar. Ele voltou e glorificou a Deus. Amém? Irmãos, preste atenção, esse sujeito, ele caiu aos pés do Senhor, se ajoelhou, colocou o seu rosto na terra, porque era a forma mais profunda de se humilhar diante daquele a quem ele queria dizer que era glorioso, porque tinha curado dessa doença tão horrível. Ele se prostrou diante do Senhor e bendisse o Senhor. Deu graças ao Senhor. E esse homem, aqui a palavra diz que era um samaritano. O samaritano era um povo considerado de baixo nível. Não era judeu, não era aquele povo lá, pessoal escolhido, tal. Ele era samaritano, é degenerado. Foi lá e se ajoelhou diante do Senhor, disse: Senhor, és bendito. Jesus respondeu para ele uma coisa que nós precisamos estar atentos. Não foram 10 os limpos,
Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Os outros eram da casa. Ficou curado que eles foram fazer, foram se divertir. Voltaram para suas famílias, foram para suas vidas. Não deram glórias a Deus. Jesus disse o que para esse homem, esse estrangeiro? Disse assim: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. 9 curados, 10 curados, 9 condenados. Um só foi salvo. Olha a misericórdia de Deus. Eles pediram por misericórdia. A misericórdia de Deus veio sobre os 10. Um deles só reconheceu a Jesus como o Senhor. Amém? Jesus disse para ele o quê? Você foi salvo. Os outros 9 não foram salvos. Foram curados, mas não foram salvos. Amém? Então preste atenção. Quando Jesus entrar na tua vida para fazer uma obra, você não deixa de estar diante dele, de joelhos. Se quiser colocar o rosto na terra, põe. Não vou dizer como você deve fazer, mas agradeça ao Senhor e bendiga ao Senhor pela misericórdia que Ele teve com você, apesar dos teus pecados. E Senhor, Tu és maravilhoso. Com toda certeza, a salvação vai permanecer com você. Tá bem? Vamos estar atentos, porque o Senhor tem sido muito bom com a igreja, o Senhor tem sido maravilhoso conosco, irmãos. Nós temos filhos sadios, nós temos casas para morar, comida para comer, temos conforto de toda ordem, e nós não dizemos ao Senhor que nós agradecemos por essas bênçãos. Não é mesmo? Não dizemos, não afirmamos, não atendemos ao apelo do Senhor. A igreja chama para poder participar, a pessoa não vai, não quer. Você está esperando o quê? A sua casa cair? O que você está esperando? A ira de Deus vir sobre você? Participe. Anuncie. Estenda a tua mão. Use o poder de Deus para salvar, para curar, para libertar, em nome de Jesus. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços.